Glória a Deus, boa noite a todos. Saúde, paz e prosperidade, amém? Amém. Tem alguém nos visitando nessa noite? Não? Temos alguém nos visitando nessa noite. Gente, como é que nós recebemos os nossos visitantes? Vamos lá? Aqui tem lugar para você viver. Seja bem-vinda, viu? Aqui tem um lugar para você viver, amém? Fiquem à vontade. Amados, podeis sentar, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor está liberado por hora. Gostaria que alguém me ajudasse, por gentileza, só trazendo. Obrigado. Glória a Deus, obrigado. Amém. Aqui tá bom. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, mais uma vez nós estamos felizes pela presença de todos vocês que estão aqui nessa noite, porque é a presença de cada um aqui nessa noite que faz com que Deus também se faça presente. O Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor diz, ali eu estarei presente. E aqui tem mais de 2, mais de 3, mais de 10 pessoas que juntos estão para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então Ele se faz presente. O coração do Senhor se alegra com os seus filhos na sua casa, nas células, nas reuniões, nas programações, nas vigílias. Daqui a pouco nós temos uma vigília abençoada todo último sábado do mês, viu? Para quem ainda não está ciente, todo último sábado do mês nós temos a vigília, vai até o período da meia-noite, começa às 10, depois da celebração de jovens, e vai até o período da meia-noite. É um momento muito abençoador, com louvores, com mensagem, com compartilhamento de testemunhos. Já tem, desde o ano passado, eu acredito, já está com mais de ano que nós estamos nessa programação, e tem sido uma bênção, desde que começou, e eu acredito que nós continuaremos isso aí, até Jesus voltar, amém? Que é uma bênção, é coisa para abençoar nossas vidas, amém? Só aguardar um pouquinho, se alguém puder chamar o restante dos levitas, a saída é rápida, tem que ser rápida. Amados, hoje nós vamos tratar sobre vida de propósito com sucesso, amém? Vida de propósito e um propósito com sucesso, porque tem pessoas que o propósito dele não é para sucesso da sua vida, é um propósito mau, é um propósito que acaba desencadeando em coisas traumáticas para a própria vida dele ou talvez para a vida da família. Então, existe o propósito, mas o propósito com sucesso é o melhor. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Como viver em uma vida de propósito, uma vida de propósito com sucesso. É uma coisa que nós sabemos e é uma verdade incontestável, eu acredito que ninguém discorda, é que nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis. Nós temos visto, amados, absolutamente todas as coisas, todos os sinais que Jesus predisse em Mateus capítulo 24. Eu gosto muito disso porque é do que Jesus falou, porque ele nos deixou um alerta. São sinais, assim como o nosso corpo emite alertas de que a nossa saúde não está bem. Quando nós temos febre, por exemplo, você sabia que a febre ela não é uma doença? A febre não é uma doença, a febre é simplesmente a reação do seu organismo te avisando: olha, algo não está bem, cuida, medica, vê onde você errou, onde você esteve, observa, e logo depois da febre a gente vai saber quais são os sintomas. A gente fala: olha, eu estou com febre e dor de cabeça, porque eu gripei. Aí eu estou com febre e dor de cabeça e sentindo o meu corpo com sintomas da dengue, ou do Covid, ou qualquer outra coisa. Então,
o nosso corpo emite alertas. Jesus, ao deixar esses sinais do que está acontecendo, ele deixa-nos alertas para que a gente possa estar atento e vigilante sobre o que vai acontecer e sobre a sua vinda. Até mesmo nós, amados, eu digo nós, essa geração que está de certa forma acostumada com, a gente não pode se acostumar com isso, tem que estar, porque senão a gente deixa no normal, mas de certa forma nós já estamos meio assim. Às vezes talvez na mente das pessoas algo já não abale tanto com relação a doenças depois que a humanidade foi arrasada pelo Covid. Então as pessoas, talvez acostumando-se, deixarão de prestar atenção nisso. Com tantos conflitos que têm eclodido no mundo, talvez as pessoas, observando isso, também de certa forma, entre aspas aí, acostumarão a isso. Mas não é assim. A gente não pode estar acostumado com essas coisas, e sim observá-las e manter a vigilância. A violência tem se multiplicado, por exemplo, no mesmo passo em que as pessoas se afastam de Deus. Conforme a humanidade se distancia de Deus, a violência tem cada vez mais se multiplicado, de todas as formas. No entanto, amados, em meio a todas essas situações que surgem nos nossos dias, que nós temos observado, é importante que nós, como servos de Deus, como cristãos, como servos que seguem a Cristo, que acreditam no Cristo que virá buscar a sua igreja, que acreditam na salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é importante que a gente saiba de onde nós viemos, lá daquela região, daquela situação de pecado que nós estávamos, para onde nós, e também nós saibamos para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para um lugar de descanso eterno, para um céu de glória abençoado. E aí, quando a gente percebe essas coisas, a gente passa a viver vigilante, inspirado pela palavra de Deus. Observemos que João, lá em 1 João capítulo 2, e versículo 14, a parte C do versículo, João, ele disse, escrevendo aos jovens, ele disse: vocês são fortes. 1 João 2,14, último ponto, a parte C desse versículo, que diz o seguinte: jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Aqui diz, eu vos escrevi porque, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Você já parou, jovem, para se perguntar por que Deus, João, inspirado ali por Deus, pelo Espírito Santo, deixou essa palavra justamente para a juventude? É para vocês. É coisa de você observar esse versículo e dizer: é para mim que a Bíblia, é comigo que a Bíblia está falando. Por que a Bíblia diz isso para mim? Por que a Bíblia olha para mim, olha para o Reinaldo, olha para cada um desses jovens que está aqui, para o Isaac, para o Fábio, para a Ágata, para todos vocês, e diz: vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vocês, e vocês já venceram o maligno. É o que diz a palavra de Deus, é a visão que Deus tem a respeito de vocês, dessa geração, dos jovens. E talvez, amados, a resposta da gente responder isso aí de cara, né? Por que Deus deixou essa palavra para mim? Talvez a dificuldade que nós temos, o que dificulte essa resposta, é falta de propósito. Porque você não consegue se enxergar com um propósito digno de ser alcançado, como Deus disse aqui, vencedor, na sua palavra. Quando a gente não tem propósito, quando a gente não tem rumo, não tem direção para seguir, o propósito ele fica, as coisas que qualquer pessoa possa dizer com relação à nossa pessoa, elas ficam turvas, indefinidas. Alguém vai dizer: você é capaz, você é vencedor, mas a pessoa não acredita em si mesmo, não acredita no propósito que ele deva viver na sua vida. E talvez muitas pessoas, eu acredito que aqui todos sabem a resposta. Por que a Bíblia diz que você é forte?
porque todos aqui têm um propósito em Deus. Amém? Glória a Deus. Mas talvez algumas perguntas elas possam ser feitas nesse inteirinho, para se responder claramente a nós mesmos. Por exemplo, quando a gente não tem uma definição a respeito de nós mesmos, nós passamos a observar a definição de outras pessoas, nós passamos a nos avaliar, e na maioria das vezes nós fazemos isso. Nós observamos a nossa vida, colocamos com a vida do próximo e avaliamos se somos parecidos, se aquela pessoa tem uma vida de vitória, a pessoa diz: ainda falta muito para mim chegar nesse patamar. Se a pessoa é um derrotado e você infelizmente está na mesma, você diz: eu sou igual fulano. Mas geralmente é assim, nós escolhemos pessoas e colocamos a desculpa do que deveria ser a nossa resposta pessoal em detrimento de outras pessoas, fazendo comparações. E a nossa comparação, amados, ela deve ser feita apenas com o padrão de Cristo. É assim que nós devemos valorizar e visualizar o nosso sucesso ou insucesso dentro do propósito que Deus colocou no nosso coração. É observando Cristo e como Cristo fez e como Cristo reagiu. Mas se nós não chegamos a esse ponto, Paulo certa vez ele escreveu e ele diz o seguinte: sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. O que ele estava querendo dizer é que se Cristo parece distante demais para os olhos, para a imaginação de vocês, olhem para mim que está perto de vocês e façam como eu faço, porque eu estou imitando a Ele, a Cristo. Então, talvez a gente possa responder isso aí observando algumas pessoas, perguntando: com quantos anos o meu pastor, o meu líder, o apóstolo dessa igreja, os pioneiros do evangelho nesta cidade da ICB, com quantos anos essas pessoas iniciaram o propósito da pregação, o ministério da pregação da palavra? Talvez se a gente começar a observar isso, nós vamos começar a ver que nós estamos tardios em tomar um rumo, em uma determinada direção, que é o que o Senhor deseja. Infelizmente, amados, isso aqui é duro de se falar, mas o fato é que existem pessoas que passam por anos a fio dentro da igreja e nunca tomaram uma decisão verdadeira com Cristo. Se eu tiver a oportunidade, se nós chegarmos a um ponto de oportunidade nessa noite, de acordo com o horário, eu vou apresentar alguns personagens aqui e a gente vai ficar impressionado com quão cedo a maioria desses personagens tomaram a sua decisão com Cristo. Tomar a decisão com Cristo e viver o meu propósito não é simplesmente participar dos cultos, não é vir para a igreja, não é estar todos os dias, talvez não é nem cantar, tocar um instrumento. É uma decisão pessoal de viver realmente o propósito da pregação da palavra. E aí muitos podem se perguntar e dizer: mas como eu prego a palavra? Eu não sei falar. Moisés usou essa desculpa. Você prega a palavra com os seus atos, com suas atitudes. Mediante a transformação, quando você diz: Senhor, eu quero viver esse propósito para a minha vida, o Espírito Santo ele começa a mostrar as características do fruto da vida, do fruto do Espírito na sua vida, e você vai começar a tratar as pessoas com amor, você vai a ser mais paciente, mais zeloso, cuidadoso, e determinadas coisas vão aparecendo a ponto de que a sua vida, sem você fazer absolutamente nada, ela se torna uma pregação para as pessoas que te assistem. E amados, por mais que a gente ache que está passando neutro pela vida, nós somos observados por tantas pessoas e criticados às vezes. Tem muita gente que está se espelhando em você, jovem, que está no louvor. Tem muita gente que está olhando para o jovem que está lá no louvor e dizendo: nossa, eu quero cantar como aquela jovem canta. Tem muita gente que está se espelhando em quem está ministrando a palavra e pedindo: Senhor, me ajuda, me dá entendimento para que eu possa ministrar. Tem muita gente que está observando a nossa vida, tanto para crescimento pessoal quanto para crítica. Da mesma forma que tem pessoas que estão admirando vocês, existem pessoas que estão apontando o dedo e
distorcendo a coisa. Infelizmente o mundo é assim. Amém? Vamos prosseguir, amados. Aí nós nem chegamos na mensagem ainda. Talvez dificulte responder também essa pergunta. Por que que a Bíblia diz que eu sou forte? Por que que o fato da falta de propósito? E talvez porque a gente observa as pessoas mais velhas no ministério, como por exemplo o apóstolo Jair, apóstolo da nossa igreja, e a gente veja ele agora, é o apóstolo, é o líder mundial dessa igreja, no Brasil e no mundo ele é o líder, mas a gente vê os seus cabelos brancos, vê a sua simplicidade na ministração, vê o poder e a autoridade com que Deus usa, e talvez se esqueça de olhar lá para o passado, como essa pessoa começou, quando ela começou, o que ela teve que fazer. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? E se você observar, talvez a gente chegue a apresentar alguns aqui, alguns personagens. A verdade é que a maioria das pessoas que tem vitória, tem sucesso na sua vida hoje, começaram muito cedo. Porque não se constrói, amados, um castelo da noite para o dia. Não se constrói uma carreira, pode se destruir da noite para o dia. Mas para se construir leva muito tempo. Alguém olha e vê um empresário de sucesso na cidade e desconsidera talvez o seu passado, não sabe de onde ele começou, quantas noites mal dormidas ele teve. Talvez alguém olhe para um relacionamento, para um casal e diga: nossa, que relacionamento abençoado, mas não sabe quantas dificuldades aquele casal passou. Talvez alguém olhe para a vida de um jovem abençoado, próspero, e talvez negligencie também as dificuldades que ele passou, e a gente tem que observar isso aí também. Nós vamos falar hoje sobre alguns temas aqui, amados. Então a pergunta talvez seja: então como é que eu posso ter uma vida de sucesso no meu propósito? O propósito de cada um de nós aqui é pregar a palavra de Deus. Quem já foi alcançado pelo Evangelho, quem já foi alcançado, quem já entregou a vida para Jesus, é como um soldado que vê o ápice de uma guerra, vê uma guerra sangrenta acontecendo e ele se apresenta na frente de batalha. Ele diz: Senhor, eu quero participar dessa batalha. O soldado que faz isso, ele sabe certamente que pode não voltar com vida, pode ser abatido no campo de batalha. No nosso caso, a gente tem também esse risco, amados. A juventude que se propõe a viver uma vida de propósito, de sucesso, tem que entender isso também, porque somos bombardeados todos os dias pelas coisas que o mundo oferece. Ou quem nunca ficou tentado, por exemplo, a abrir uma página da internet e ver o que não deveria ver? Isso é o inimigo bombardeando a sua mente. Coisas que curiosidades que surgem do nada, uma palavra que alguém falou lá na sala de aula que a gente acha que é só uma curiosidade, é o inimigo. A Bíblia diz que ele lança setas malignas sobre a nossa mente. Setas malignas são pensamentos que passam. De repente você está num ambiente como esse e o pensamento está longe, pensando bobagem. Setas malignas, dardos inflamados do maligno, a palavra de Deus diz que é, e que nos atacam e que tentam nos tirar do propósito que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Então, como viver uma vida de sucesso? Primeiro ponto, se você estiver anotando aí: determinação e disciplina. Uma vida de sucesso começa com determinação e disciplina. Projeta para a gente Hebreus 12 e 11, de preferência na NVI, versão NVI. Hebreus 12 e 11. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3.
Glória a Deus. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida. Eu lembrei de algo da minha infância e o pastor falou sobre algo da infância dele aqui na terça-feira, né? Ele disse que era daqueles de bater o recorde de levar 4 tacas num dia. É disciplina. E eu estava lembrando aqui que eu mais meu irmão, quando éramos adolescentes, a gente ficava conversando, ao invés de dormir, era um beliche, e eu dormia na parte de cima e ele na de baixo, e a gente ficava conversando nesse espaço do beliche. Conversávamos, a mãe brigava, continuávamos a conversa, até que ela ia lá e disciplinava. Depois, o efeito era esse aqui, ó: paz para aqueles que por ele foram exercitados. A gente dormia que parece que acordava assim, renovado, mas era quase todo dia, tinha que ser disciplinado. Então, viver uma vida de sucesso exige disciplina. Determinação é você colocar foco naquilo que você quer, e disciplina é justamente você, a qualquer custo, você partir para cima do objetivo que você deseja alcançar. O autor aos Hebreus diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Ninguém, amados, ama ser disciplinado. Ninguém ama ser disciplinado porque não parece, de fato, para nós, para a nossa carne, para o nosso ser, para o nosso ego, não é algo bom. Não é algo bom, por exemplo, apanhar para poder aprender um determinado princípio, um determinado valor. Não é bom ser chamado a atenção publicamente ou não para poder crescer, seja materialmente, seja espiritualmente. Mas a disciplina, a Bíblia diz que mais tarde, no entanto, isso produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então a disciplina, ela existe justamente para nos colocar nos trilhos, para nos fazer. O primeiro passo para o sucesso é a disciplina. Nós temos jovens aqui na igreja que estão em diversas áreas, atuando em diversas áreas, que se não fosse o foco, a disciplina, eles não teriam conseguido. Nós temos aqui a líder Stephanie, que é contadora formada, mas se não fosse foco, disciplina, para cumprir o processo, para viajar, fez fora a faculdade, não foi, líder? Fez fora, em Paraupebas. Sair todas as noites, ou esporadicamente, pegar o carro, ir com chuva, sem chuva, com vontade, sem vontade, mas exercitando a disciplina, para que nós venhamos a alcançar sucesso em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, é preciso disciplina. E a disciplina, amados, ela pode ser em relação a nós mesmos. Por exemplo, quem gosta aqui de acordar cedo? Seja sincero. 6 horas da manhã você diz: acordei, eu estou no pique. Eu já acordo assim, todo dia. Tem alguém aqui? Não. É difícil. Não é tão simples. Mas quem faz isso com muita frequência aqui, mesmo não gostando? Olha o tanto de gente. Olha, está falando aqui, quem disciplina ele é o alarme. Todo dia o celular toca. A criança está ali. Então, para alcançar algum objetivo de sucesso na nossa vida, é preciso disciplina. E a disciplina, ela pode servir em nós mesmos, partir de nós mesmos. É escolher acordar cedo, é escolher bons hábitos para a nossa vida, hábitos de sono, por exemplo. Tem filho que 2 horas da manhã o pai e a mãe tem que estar brigando, porque não quer dormir, está mexendo no celular, conversando, fazendo se sabe lá o que. Falta de disciplina. Aí depois, amados, o problema é que, lembra que nós estamos falando de uma vida de propósito, de sucesso. Mais tarde a conta chega. Líder Rogério ministrou sábado passado aqui sobre o tempo. Vocês lembram? Sobre o tempo.
E uma das coisas que nós refletimos aqui depois da ministração foi que o tempo ele não perdoa. Não existe essa. O tempo ele acaba com aquele orgulho da mais bela mulher ou homem que possa existir. O tempo acaba, o cabelo cai, as rugas aparecem. E se a pessoa não tiver estrutura, tem muita gente que não suporta. Quando as marcas do tempo chegam, tem gente inclusive que já tirou a sua própria vida porque não suportou quando começou a aparecer as marcas do tempo. Se eu prefiro morrer do que ser exposta ao deterioramento do tempo. Mas o tempo, ele trata todas as coisas nesse sentido. Trata a morte, trata, assim como trata a vida, trata o nascimento, o surgimento das coisas, ele também dá fim às coisas. O tempo, e se a gente não tiver disciplina, o tempo vai chegar, o trilho vai correr e a gente vai estar lá, olhando para o lado e lembrando: eu conheci esse fulano aqui, eu conheci esse jovem, eu conheci essa moça, olha que sucesso, e eu aqui, por causa de falta de disciplina. Então procure disciplinar a sua vida, amado. Disciplinar a vida, às vezes é sair contra a própria natureza da gente. Tem muitas pessoas que elas utilizam fatores externos e coisas ditas por outras pessoas para não se disciplinar. Tem gente que diz, por exemplo, tem gente que é grosseiro, bruto com os outros, e ele utiliza-se do seu temperamento. Ele diz: não, meu temperamento é esse, eu sou explosivo, eu sou assim mesmo e tal. Mas sem disciplina não vai haver sucesso, só vai haver fracasso. É a própria Bíblia que diz que quem produz a disciplina em si mesmo, mais tarde colherão frutos de justiça e paz para a sua vida. Amém? Vocês já ouviram aquela frase: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário? Já ouviram essa frase? Tem uma frase famosa dita por um famoso, Albert Einstein. Vocês já ouviram falar em Albert Einstein, né? Conhecido como o pai da física moderna. Albert Einstein, certa vez, ele disse: o único lugar onde o sucesso, olha só, sucesso, palavra com S, vem antes do trabalho, é no dicionário. Porque na ordem alfabética, se a gente for analisar, o T está antes do S. Então o único lugar que você vai encontrar sucesso antes do trabalho é no dicionário. Não tem como a gente alcançar sucesso sem disciplina, sem trabalho. Amém? Discipline a sua vida, comece a viver coisas novas em nome de Jesus. A jornada para o sucesso é cheia de obstáculos e a capacidade de persistir frente às adversidades é uma qualidade comum entre aqueles que alcançam grandes feitos. A jornada, amados, para o sucesso não é fácil. A gente não precisa nem ir muito longe se formos observar a vida de pessoas que são amplamente conhecidas na mídia. Por exemplo, vamos citar aqui alguém, Silvio Santos, um homem que já está com 91 anos de idade e que é hoje um ícone da comunicação no Brasil. Silvio Santos começou vendendo canetas com um camelô nas ruas de São Paulo. Começou por aí. E tantos outros homens de Deus. A gente conhece a história da fundação do nosso ministério há mais de 50 anos atrás. Apóstolo Doriel, na verdade ainda irmão Doriel, junto com já missionário porque já estava fazendo missões, missionário Doriel e a sua esposa, juntos pregando a palavra. Um ministério que hoje tem mais de 3.000 igrejas espalhadas por todo o Brasil e no mundo, com milhares e milhares de almas. Somos filhos desse ministério pela graça de Deus. Começou há mais de 50 anos atrás, de uma forma simples, onde uma mulher tocava, a esposa tocava um acordeon, ele, para se projetar sobre a multidão, pegava um caixote de cebola
colocava no chão, se projetava um pouco acima das massas e começava a pregar a palavra de Deus. E mais de 50 anos depois da prova do tempo, depois de muito ser provado e disciplinado, onde nós estamos, pela graça e misericórdia de Deus. Amém? A Bíblia, amados, é cheia e rica de relatos de homens como Moisés, Josué, Davi, Paulo, os discípulos de Jesus, mulheres como Esther, Débora e tantas outras que são citadas na palavra de Deus, que só puderam alcançar o sucesso por causa de determinação, de disciplina nas suas próprias vidas. Estavam determinados a um propósito e eles prosseguiram nesse propósito e foram capazes de chegar a ser citados na palavra de Deus. Débora, por exemplo, para quem não sabe, Débora foi juíza sobre Israel, a primeira mulher a receber um cargo político nos tempos antigos, na época dos juízes. Se você observar o livro de Juízes, você vai ver o nome de N juízes. Sansão foi um dos juízes de Israel, de forma não abertamente declarada, mas Deus fez juízo através dele. E tantos outros, e está lá figurando Débora, a única mulher, por causa da sua determinação, no seu tempo, foi achada entre os escritos da Bíblia, citadas pelos livros da Bíblia. E nos dias de hoje não é diferente, precisamos de determinação e disciplina para podermos avançar no propósito. Qual é o propósito? Ganhar almas. Esse é o propósito. Segundo ponto, se você está anotando aí, ousadia. Atos capítulo 4, versículo 29. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Amém. Nós estamos na leitura do livro de Atos aí. Quem lembra desse versículo? E lembra desse episódio? Os discípulos Pedro e João haviam sido presos e levados perante o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o tribunal dos judeus, dos fariseus, das diversas facções que existiam naquele tempo, facções religiosas. E eles interrogaram os discípulos a respeito do que eles estavam fazendo. Interrogaram e ameaçaram esses discípulos. Disseram: olha, vocês parem de pregar essa heresia, parem de pregar o nome desse homem. Ameaçaram, senão nós vamos puni-los. Vocês foram presos, mas vocês vão apanhar, como de fato aconteceu mais tarde. Mais tarde a gente vai ver que eles foram presos e dessa vez apanharam, porque da primeira vez a advertência não foi suficiente. Só que diante disso, a oração deles, quando se encontraram com os demais irmãos que estavam orando, foi: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Ousadia, amados. Eles não temeram. Eles não temeram mesmo diante das ameaças. E as ameaças não é como hoje, que às vezes a ameaça para o jovem é ser cancelado. Todo mundo sabe o que é cancelamento aí, né? No meio da juventude hoje. Eu estou aprendendo essas coisas agora. O jovem pode ser cancelado lá nas redes sociais, como pode ser cancelado dentro da sala de aula. Por exemplo, não vou falar que eu sou cristão, não vou fazer convite para ninguém da minha sala ir para a escola, porque senão todo mundo vai me achar careta, eu vou ser cancelado, ninguém vai falar comigo. Não é isso. O medo, as ameaças que os discípulos sofreram não era cancelamento, era degolamento, era morte, era enforcamento, era cruz, era fogueira, era muitas outras coisas. Mas eles mantiveram a fé com ousadia. Observe que cada uma dessas coisas aqui, amados, elas ligam uma coisa à outra: determinação e disciplina. Eles se mantiveram determinados e disciplinados, e dessa forma, com determinação e disciplinas, eles produziram ousadia no coração deles.
Amém? Então, determinação, disciplina e ousadia. Eles já eram determinados, tinham disciplina, e agora eles produziram ousadia, que foi dada a eles pelo Espírito Santo para pregar de forma poderosa o Evangelho de Deus. Em tudo, amados, nós vamos precisar de ousadia na nossa vida, sabia? Em tudo nós precisamos de ousadia. O jovem quer começar um relacionamento. Ousadia é ser corajoso, de chegar no pai da moça, na mãe da moça. Estou falando para os rapazes, porque é o costume, né? No nosso país ainda é os rapazes tomar a frente, serem ousados e conversar. Existe outro tipo de ousadia que é imprudência e temeridade, e nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando do fato de ser corajoso, ser arrojado, ser intrépido, ser valente, esforçado. Essa é a ousadia de que nós estamos falando. É a ousadia de não temer as adversidades, de não temer, por exemplo, como eu disse aqui, ser cancelado. Muita gente hoje tem medo de falar o que pensa, as suas convicções, por causa: eu vou ser cancelado, os meus amigos, os meus companheiros não vão me aceitar. Não, temos que ter ousadia sim. É o Espírito Santo que nos faz ser corajoso, arrojado, intrépido, valente. Mas o contrário, amados, a imprudência, a temeridade, a falta de respeito, infelizmente é o que a gente tem visto em muitos filhos e filhas desrespeitando pais e mães. Aí a mãe olha, não confunda isso aqui. O líder está falando que eu preciso ser ousado. Lá em casa minha mãe direto está falando: está ousada, hein? Aí a pessoa se acha, diz: eu estou ousado, porque minha mãe diz todo dia que eu estou ousado. Rapaz, mas esse menino está ousado. Não é esse tipo de ousadia não, tá bom? Não confunda. Esse tipo aí é maligno. Filho que desrespeita, desonra pai e mãe, a Bíblia diz que ele, automaticamente, ele tira créditos da sua vida, créditos de sucesso. Você já imaginou se você fizesse algo, se você descobrisse que fazer algo na sua vida hoje te tira, que seja poucas horas, mas te tira 5 horas de vida? Você já imaginou? Aí você chega no final do ano, aí alguém diz: olha, você fez 300 vezes, em 365 dias, 300 vezes você fez isso. Vamos multiplicar esses 300 por 5 e serão a quantidade de dias que serão retirados da sua vida. Amados, eu já ministrei sobre isso aqui. Tem muita gente que menospreza esse princípio, mas é um princípio com promessa na própria Bíblia que se cumpre aqui na terra. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Se você for um tipo de ousadia, atrevido, imprudente, uma ousadia diferente do que nós estamos falando aqui, você está tirando dias de sucesso da sua vida. Não poderá lá na frente reclamar, e se reclamar, lembre-se do que você plantou. Amém? Terceiro ponto: conhecimento. Quer ter uma vida de sucesso? Seja ousado, determinado, disciplinado e busque conhecimento. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Busque conhecimento, amados. Provérbios capítulo 2, versículo 6. E quem é que dá sabedoria? Vamos ler? 1, 2, 3. Porque o Senhor, o nosso Deus, é que dá sabedoria. Salmos, o salmista no Salmo 119, 33 ao 35, ele pede que o Senhor o ensine a ter sabedoria. Ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim.
Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelos caminhos dos teus mandamentos, pois neles encontro satisfação. Projeta para a gente Oséias capítulo 4 e versículo 6. Por que que o conhecimento, a sabedoria é tão importante, amado? Aqui diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com os meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Está aí o perigo da falta de conhecimento. E sabe onde mora o perigo nos dias atuais? É que nós vivemos o período da história onde o conhecimento está mais difundido. Para todos os lados que você olha, o conhecimento ele está na palma da minha mão. Aqui, além do conhecimento a respeito de todas as coisas que estão acontecendo no mundo de hoje, do conhecimento do bem e do mal, inclusive, porque aqui tem uma Bíblia instalada. Se você for lá no Google e buscar por Bíblia, vai ter uma Bíblia, um site que tem toda a Bíblia em vários idiomas, um site que tem a Bíblia ensinando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vai ter a Bíblia em várias versões, a gente fala das versões aqui, vai estar lá o conhecimento. Vai ter pessoas, pastores, líderes da nossa própria igreja, vai ter o site da ICB ensinando, trazendo conhecimento. E o Senhor ele fala aqui: o meu povo, está falando do povo de Deus, está falando da igreja, foi destruído ou é destruído por falta de conhecimento. E o Senhor ele diz, adverte: uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também não sou obrigado a ter pacto com vocês. Eu rejeito vocês. Conhecimento, amados, é buscar como é que a gente apregou a algo, diz acreditar em algo e não sabe defender aquele algo. Nós estamos como essas turmas de pessoas, esses lacradores das últimas gerações aqui. Você chega, está lá o camarada que diz que é coisa e tal, e tal, e tal, e não sei o que, não vou nem falar aqui. Aí você pergunta: o que é que significa isso que você defende? Não sabe. Palavras tolas lançadas ao vento por falta de conhecimento. Uma geração tola e doente, machucada, infelizmente. Mas o povo de Deus não é assim, é diferente. Amém? Glória a Deus. Nós não somos assim. Amados, uma coisa que não temos desculpa é justamente essa: eu não tenho conhecimento, porque eu não tenho acesso ao conhecimento. Então você falta a RCE. Não tem conhecimento. Reunião de crescimento espiritual é o principal culto que nos instrui a toda a igreja. Você falta a celebração de jovem, é o principal culto dos jovens, que instrui o jovem, como diz a palavra, no caminho que deve andar. Então, a desculpa talvez seja falta de vontade. Então, não vai conseguir obter sucesso aquela pessoa que não buscar conhecimento. Buscar conhecimento é se interessar por aquilo que você defende, por aquilo que você acredita, pelas coisas, pode ser as coisas mínimas. Você não precisa ser um entendido, aquela pessoa que fala a respeito do que determinada palavra significa no hebraico e no aramaico antigo. Não precisa. Você não precisa buscar referências em outras pessoas, em interpretações, não. É ter conhecimento suficiente para dizer com firmeza, com determinação, com ousadia, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. É conhecimento nesse nível. E quando nós rejeitamos esse conhecimento, Deus também nos rejeita, amados. Amém? Por último, sobre todas essas coisas, amados, e talvez a primeira coisa que nós devemos, eu deixei esse ponto por último, mas provavelmente não, certamente, é a primeira coisa que nós temos que ter, que buscar na nossa vida, é direção pelo Espírito Santo, buscar direcionamento pelo Espírito Santo.
Porque buscando direcionamento pelo Espírito Santo, ele vai me apontar o caminho do conhecimento. Buscando direcionamento pelo Espírito Santo, ele vai me dar ousadia. Foi os apóstolos, os discípulos de Jesus que foram presos e mais tarde apanharam. Paulo pregava com ousadia, com determinação, porque o Espírito Santo se fazia presente na vida dele, buscava intimidade com o Espírito Santo. Então, quarto ponto, busca e direção pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amados, o Espírito Santo, ele... Primeira coisa a respeito do Espírito Santo, ele é que convence o homem do pecado. Pode ser a pregação mais eloquente possível. É mais fácil alguém vender uma casa pegando fogo, um bom vendedor, do que ele conseguir convencer alguém do seu próprio pecado, pelas suas próprias... Pega alguém que não acredita em Deus, mas que é um excelente vendedor, e fala: olha, você vai vender uma casa pegando fogo. Ele vende, poucos instantes tem vários compradores querendo comprar essa casa. O cara diz: não, a casa está pegando fogo, mas eu compro pelo terreno, é uma boa localização. Ele faz alguma coisa. Agora pega essa mesma pessoa e tenta convencê-la de que ele é pobre, miserável, cego, nu. É o que diz a palavra de Deus. Paulo, ele diz que ele se encontrava dessa forma, pobre, cego, miserável e nu, diante de todas as coisas, porque o pecado era isso, era como ele se enxergava. Ele, em alguns pontos ele diz: pobre, miserável homem que sou no meu pecado. É assim que somos, é assim que Deus nos enxerga: pobre, sujo, miserável, mergulhado no pecado. Agora você chega e coloca essa mesma pessoa, esse mesmo vendedor eloquente, para apontar o dedo e dizer que você é pobre, é cego, é sujo, é miserável. Amados, é a Bíblia que está dizendo. Quando nós estávamos no pecado era assim, quando nós flertamos com o pecado, mesmo estando na igreja, é assim que a gente se encontra. Todos nós aqui já fomos crianças. Como é que a gente era recebido pela mãe quando você ia brincar, por exemplo, de repente a mãe deixou a criança um pouquinho ali? Eu vou falar uma coisa aqui, tá? A câmera está vendo aqui, mas já teve criança que o pai ficou em desespero quando chega a criança, fez a necessidade, pegou o material, passou na cabeça, está se lambuzando. Já vi história assim, amados. A minha família tem um irmão meu, ainda bem que ele não vai assistir isso aqui, espero que não, que ele fez o serviço, pegou ali, colocou dentro de um carrinho e saiu puxando. Quando a mãe chega, olha: meu Deus do céu, o que tu fez, menino? Olha só, sujo. A mãe pega ali na ponta dos dedos e vai dar o banho e tal, e aquela coisa, passa talco para poder tirar todo aquele mau cheiro. Deus, quando Ele olha para nós como pecadores, Ele vê alguém sujo, amados. Ele ama, e Ele deseja limpar, Ele deseja sarar, Ele deseja curar, Ele deseja deixar limpo por completo. Mas a primeira coisa que Deus sente é o fedor do pecado. O que Deus sente é o desprezo pelas coisas horrendas que estão agarradas de pecado, pelas práticas pecaminosas. Será que alguém, simplesmente com palavras, vai conseguir convencer alguém? Não. Então, primeira coisa, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E esse Espírito, quando você foi convencido pelo pecado e veio para Cristo, esse Espírito que te transformou numa nova criatura, ele passou a viver com você. Todos nós temos. Estar com o Espírito, ter o Espírito Santo em si,
e ter a manifestação em sinais, em prodígios e maravilhas, em línguas, é outra coisa. Todos nós temos o Espírito. Sabe que alguém, certa vez, um pastor já falecido, dos anos de 1900, por aí, 1900 e pouco, certa vez ele disse o seguinte: a diferença entre ser cheio do Espírito Santo é a mesma diferença entre comprar uma casa e mudar para uma casa. Ser cheio do Espírito Santo não se trata de possuir uma maior dose do Espírito, mas ser cheio do Espírito Santo significa amém, deixa eu ver aqui. Assim, ser cheio do Espírito Santo não se trata de possuir uma maior dose do Espírito, mas o Espírito Santo possui uma maior parte da minha personalidade, da nossa personalidade. É por isso que fala fruto do Espírito. É por isso que o brigão, Gálatas capítulo 5, versículo 22, é por isso que o brigão, de repente, agora, o Espírito Santo conduzindo a sua vida, ele se torna o amável. É por isso que o respondão, aquele de pavio curto, ele se torna o temperante, aquela pessoa que tem um temperamento tranquilo, que você diz, olha, nada abala o irmão fulano. O Espírito Santo está controlando agora as suas emoções, os seus pensamentos, as suas ideias, as suas atitudes, as suas determinações. Busca mais do Espírito Santo é saber dos nossos defeitos. Dificilmente a gente é capaz de falar com toda a convicção para outra pessoa, embora a gente saiba. Todos nós sabemos o nosso defeito, é ou não é verdade? Todos nós sabemos a nossa maior fraqueza, é ou não é verdade? A gente sabe qual é, mas às vezes essa fraqueza ela pode nos envergonhar se a gente falar para outra pessoa, ou talvez por puro orgulho a gente não seja capaz de admitir as nossas fraquezas. Mas quando o Espírito Santo, quando nós passamos a buscar o Espírito para ter sucesso na nossa vida, e ele começa a transformar isso, então, amados, nós passamos a viver uma vida de sucesso. Quando a gente começa, olha aqui, ó, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso aqui. O camarada explosivo, mas agora o Espírito Santo começou a trabalhar. Ele começou a dar espaço, ele começou a buscar mais. E o Espírito que já está com ele, porque ele é uma nova criatura, começa a assumir determinadas partes. Diz, não, eu vou assumir isso aqui. O teu trato com as pessoas é um pouco arredio, arrogante, grotesco. Eu vou começar a tratar isso aqui. E de repente a pessoa começa a evidenciar o Espírito Santo na vida dele. Esse é o principal ponto. E do que nós falamos, você pode inverter todas as coisas. Pode colocar em primeiro lugar o Espírito Santo, que depois você vai começar a produzir ousadia, você vai ter determinação, você vai ter coragem, você não vai se negar a atuar em determinadas situações, não vai se calar diante de determinadas situações. Quando você tiver dúvida, você não vai ficar, eu não soube o que foi que o líder falou, mas tudo bem, não entendi. Não, você vai buscar conhecimento. Débora, quem é Débora? Eu nunca ouvi falar nessa Débora na Bíblia. Será que o líder não confundiu, não? Débora. Não é errado. Não é errado, amados, você folhear a sua Bíblia aí, não. Não é errado você conferir se está certo. Busque conhecimento, porque senão a gente vai ficar só entrando coisas que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem discernimento, vai ficar se alimentando. Imagina você colocar uma venda no seu ouvido, no seu olho, e se propor chegar num restaurante. Imagina se você teria coragem de fazer isso aqui. Imagina que haja um restaurante onde você, bem excêntrico, onde é o seguinte, você sabe que é servido todo tipo de coisa lá, não tem limite para o que é servido.
Aí o especial desse restaurante é o seguinte: você tem que ir de olhos vedados. Aí você chega numa mesa de olhos fechados e alguém dá o sinal, bate no prato, aí você um olho de cabra, carne de cobra, e aí vai. Tem muita gente que está vivendo isso. Sabe o que é? É a pessoa que ela não tem sabedoria, ela não busca conhecimento, não busca discernimento, e está lá, o líder está preparando a mensagem, o pastor está preparando a mensagem, está trazendo no sábado, está trazendo no domingo, na terça-feira, e o camarada está indo lá com o cara da internet, o coach. Ele acha que está se alimentando, mas está como essa ideia do restaurante, de olhos fechados, e o alimento está sendo empurrado goela abaixo, não se sabe o que ele está comendo. Mais tarde, quando ele estiver doente, aí vai saber que foi o alimento lá atrás que ele ingeriu para a sua alma, para o seu coração. Então, amados, para uma vida de sucesso, faça essas coisas, busca a direção pelo Espírito Santo. Agora nós vamos voltando. Assim você terá conhecimento, você terá ousadia, determinação e disciplina para atuar em nome de Cristo. Porque se ainda não caiu a ficha, nós somos embaixadores do céu, amados. Isso é uma coisa que empodera qualquer um. Não estamos numa fase do empoderamento aí, o empoderamento feminino, o empoderamento isso, empoderamento aquilo. Se empodere em Deus. Você, moça, você, rapaz, a Bíblia não diz à toa, porque a Bíblia não produz nada sem que tenha um propósito. Não é como uma palavra de qualquer pessoa. A Bíblia diz: vocês são fortes, vocês são embaixadores e embaixatrizes do céu. Todos nós somos soldados valentes, e o mundo espiritual ele está aí, e é uma guerra que nós estamos travando. A maioria das pessoas não tem, amados, infelizmente, discernimento a respeito do mundo espiritual. Mas o mundo espiritual ele existe, assim como você acredita que existem anjos, existem demônios. E o mundo ele jaz no maligno, ele está mergulhado em trevas densas e profundas. Nada do que é produzido aqui, que é meramente humano, é bom. Nada que a política produz é bom. Nada que os homens produzem na ciência e sabedoria é bom. Nada que eles acham. Olha só a podridão que está o mundo, amados. Recentemente veio à tona algo aqui do nosso estado, mas isso não é de hoje, já vem sendo denunciado há muito tempo. Eu não vou nem falar o que é, porque se você está por fora, é porque você está curtindo outras coisas aí nas redes sociais. Mas as guerras estão aí, os sinais estão se cumprindo, o gênero humano se deteriorando cada dia mais e mais. Hoje, algo assustou os Estados Unidos da América, a nação mais poderosa da Terra. Alguns canais de telefonia e de internet ficaram fora do ar. Eu até enviei um vídeo para algumas pessoas. Saíram fora do ar, fazendo com que eles desconfiassem que fosse um ataque cibernético chinês, fazendo com que eles desconfiassem que fosse um pulso eletromagnético, fazendo com que eles desconfiassem que fosse alguma coisa relacionada ao sol, como já vem se pregando. Tudo isso, amados, ou criado pela natureza, permitido por Deus, ou pelo homem, também pela permissão de Deus, vai se cumprir. Isso não impede, embora as dificuldades que nós estamos passando nos dias atuais, não impede de você, não impede nós de sermos pessoas de sucesso. Sabe o que é o sucesso? Sucesso, amados, é o que Paulo
concluiu. Em Efésios, na verdade, 2 Timóteo, para nós concluirmos, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sucesso é isso aqui. Como cristãos, o sucesso é isso. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E esse dia se aproxima. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse é o sucesso. É para isso que nós estamos aqui. É para chegar no final dos nossos cabelos brancos e olhar as multidões aqui nessa cidade. Vocês, daqui 10 anos, jovens, há 10 anos atrás eu era um jovem, mais novo do que Jesus quando foi crucificado, eu tinha 30 anos. Mas daqui a 10 anos, vocês, jovens de 25, serão homens e mulheres de 35. Vocês, jovens como eu, de 40, serão jovens de 50. Jovens de 50 serão jovens de 60. O tempo, ele não para esperar ninguém. Se nós não fizermos agora, se a gente não buscar agora, como poderemos descansar? Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que Paulo, ele foi, segundo os historiadores, Paulo foi executado pelos romanos. Mas o livro de Atos, amado, para quem tem um coração um pouco romântico, você sabe o que eu quero dizer, aquela pessoa que fica torcendo pelo final feliz, ele fica olhando. Atos capítulo 28, vocês vão chegar lá, gente que está lendo, vamos chegar. Atos 28, versículo 30 e 31 diz: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, em Roma, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo, quando ele escreve isso aqui, amados, que nós lemos em 2 Timóteo, ele já estava cansado, ele já estava entregando o ministério, ele já tinha exortado Timóteo e outros, já tinha plantado igrejas e missionários, e ele estava dizendo: acabei a carreira e guardei a fé. Ele estava dizendo: eu consegui, Senhor, obrigado. Porque ele estava vendo a multidão de igrejas e pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. A nossa vida precisa ser uma vida de sucesso, amados. Se coloque de pé nessa noite. Você deve ser capaz de olhar para trás, ou para o agora, e dizer: Senhor, obrigado, porque eu alcancei toda a minha família para Ti. Você deve ser capaz de olhar e dizer: Senhor, obrigado, porque todos os meus amigos estão na Tua presença. Você deve ser capaz de olhar e dizer: Senhor, obrigado por estar numa igreja tão lotada, tão cheia de servos e servas do Senhor, de amigos e irmãos. Esse é o sucesso da vida do crente, até que o Senhor venha. Paulo disse: a todos os que amam a sua vinda, e essa vinda está próxima. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nada vai me parar, Tua presença vou atrair. Nada vai me calar, pois eu confio em Ti. Eu vou mostrar à geração
Vem fazer parte dessa geração. Andamos juntos na visão. RJ. Vem fazer parte dessa geração. Andamos juntos nessa visão. RJ. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, amados. Geração RJ. A Bíblia diz: vocês são fortes, porque já venceram o maligno. E são cheios de conhecimento, porque a Bíblia também diz: a palavra de Deus está em vós. Vocês venceram. A Bíblia diz: não é estão vencendo ou vão vencer. Ela diz: vocês já venceram. Deus, ele já está mostrando o futuro. E ele está também trazendo uma responsabilidade. Está dizendo: a palavra de Deus está em vós, habita em vós. Nós somos essa geração, amados, que talvez testemunharemos muitas coisas. E pela graça de Deus venceremos. E pela graça de Deus, como Paulo, nós poderemos descansar as nossas vistas e aguardar a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Aleluia. Aplauda o santo nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu tinha prometido para vocês, vai ficar para a próxima, tá bom? Eu tinha aqui uns personagens para apresentar para vocês, mas eu vou preparar outra mensagem complementando essa para trazer esses personagens. Nessa noite, amados, nós falamos a respeito da palavra de Deus. Falamos a respeito de sucesso. E o primeiro ponto de sucesso na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, o primeiro ponto é temer ao Senhor, é ter a sua vida entregue ao Senhor. Isso é o que é o diferencial de quem vence e quem não vence. Porque os nossos dias, eles são curtos. A Bíblia diz: de que adianta o homem ou a mulher ganhar o mundo e perder a sua salvação? De que adianta você ser o homem mais rico, mais poderoso nesse momento? De que adianta você ser o dono das redes sociais do Brasil e do mundo? Do que adianta você ser o líder político, militar de uma nação? Tal como nós estamos vivendo uma fase onde muitos estão demonstrando poder pela imposição da guerra. De que adianta toda a fama, todo o temor, se essa pessoa não tiver como descansar nos últimos dias, como descansar na sua eternidade? Então, o que o Espírito Santo diz nessa noite é: se você deseja uma vida de sucesso, se você deseja poder andar tranquilamente, descansar a sua cabeça do travesseiro e saber que o Deus Todo-Poderoso está cuidando de todas as coisas por você, há uma oportunidade e você só precisa dizer: sim, eu aceito Jesus como meu Salvador. Você só precisa reconhecer que Jesus é o Salvador. Você só precisa reconhecer que Ele sim morreu, mas ressuscitou, e que a sua morte e ressurreição é que produz salvação para as nossas vidas pela eternidade, porque nós somos eternos. E dependendo da nossa posição, do nosso posicionamento, da nossa resposta, nós estamos dizendo onde nós desejamos. Talvez a gente diga: não, mas eu não quero ir para esse lugar.
mas só existe 2 lugares. Amém? Se você deseja nessa noite, se tem alguém ainda que não tomou a decisão com Cristo, ou se existe alguém que está de alguma forma se sentindo enfraquecido e que precisa reconciliar com o Senhor, há uma oportunidade nessa noite. Amém? Nós vamos estar orando. Quero que todos fechem os seus olhos. E ao final dessa oração, se você deseja, aproveite essa oportunidade, chegue-se à frente e nós iremos orar novamente apresentando a sua vida. Mas nesse momento, nós vamos agradecer pelas vidas que aqui estão. E que o Senhor nos dê condição, pelo seu Espírito, de alcançar e obter sucesso na nossa carreira de fé, no propósito que Ele estabeleceu. Senhor, nós estamos aqui nessa noite porque compreendemos o nosso papel, aquilo que o Senhor tem estabelecido na Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. Meu Deus, nós te pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia nunca se afaste dos Teus filhos e filhas. Que todos os dias, meu Pai, nós possamos acordar com um fogo novo, com determinação nova, renovada, fortalecidos por aquilo que o Senhor já tem colocado no nosso coração. Dê-nos mais sabedoria, conhecimento, entendimento, esclarecimento, Pai, discernimento da Tua palavra sobre todas as coisas, sobre tudo que está acontecendo. E pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o santo nome do Senhor Jesus. Vamos ofertar.